Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rei. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo player do Facebook, no canal do YouTube, também na página inicial do bocnews.com, na versão podcast /radiofônica, também no site, lá no canal de áudio que fica no site do BocNews, e também desde a semana passada ao vivo pelo Twitter, né? Nós estamos lá no Twitter também, então acompanhe o programa por diversas plataformas. Hoje, claro, nós vamos aquecer aqui os tamborins, esquentar os tamborins para Santos Atlético Paranaense e Santos, jogo da Copa do Brasil, 19h na Arena da Baixada. O Santos que não conseguiu inscrever a maioria dos seus reforços para a sequência da competição, então, se passar pelo Atlético, vai continuar no torneio com um elenco mais enxuto, né? Já não tinha o Boza, o Moraes, o Camacho, também não vai ter o Batistão, não vai ter o Jandrei e o Emiliano Velasquez, mas vai ter o Diego Tardelli, o Augusto Meia, né? E o Marinho, quando ele tiver recuperado, está inscrito, né? Quando ele tiver recuperado, vai participar da campanha do Santos na Copa do Brasil, caso o Santos passe pelo Atlético Paranaense em 2 jogos, o primeiro esta noite, o próximo no dia 14, um Santos que vive, né, uma expectativa em relação à sua arena. Teve uma reunião importante ontem com a W Torre e, claro, como eu disse, o nome dos jogadores que estão, segundo as pessoas que acompanham os bastidores do Santos, estão acertadas. Só falta elas se apresentarem, estes jogadores se apresentarem, assinarem o contrato, ter fotos divulgadas, vídeo na Santos TV e tal. Então, o Santos deve ter novidades aí nas próximas horas. Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta quarta-feira comigo. Divida a tela aí, Felipe Rei, direto lá dos estúdios avançados do Curioso do Futebol em Cubatão. Vitor de Andrade, o próprio, o Curioso do Futebol, que vai inclusive nos atualizar com informações da base e do feminino. E o Felipe Mendonça, jovem jornalista, conosco aqui também, acompanha esses bastidores do Santos, vai nos informar sobre os reforços e sobre a preparação deste Santos, que parece que vai ser meio ofensivo, né? Vai ser um time sem direção, como diria o outro? Não, claro que com direção, mas sem volante, mas com direção, né? Na partida de logo mais contra o Furacão. Deixa eu passar a bola aqui para o Vitor de Andrade com o primeiro destaque dele, o Curioso do Futebol. Tudo bem, Vitor? Bom dia, um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia, Felipe. Bom dia ao Felipe Rei na técnica, o pessoal que está nos acompanhando. O meu primeiro destaque vai para o Brasileirão Feminino, né? Na segunda-feira à noite, o Santos fez o jogo de volta contra a Ferroviária pelas quartas de final do Brasileirão, acabou eliminado 2-2, né? A Ferroviária tinha ganho o primeiro jogo por 3-2 lá em Araraquara, mas fica um destaque negativo para a arbitragem, que anulou 2 gols legais do Santos. Então, se pelo menos um deles fosse dado, né, fosse marcado, no mínimo a decisão iria para as penalidades para ver quem classificaria. Então fica aí o destaque negativo para a arbitragem, e as semifinais acabaram ficando Ferroviária e Corinthians de um lado, Palmeiras e Internacional de Porto Alegre do outro. Essas são as semifinais do Brasileirão Feminino. Mas as sereias não param, né, porque já amanhã, 15 horas em Jarinu, as sereias da Vila enfrentam o Red Bull Bragantino, que estão na final da Série A2, o time de Bragança Paulista, que joga em Jarinu, né, o time da empresa de energéticos, está na final da Série A2 do feminino, então já garantiu vaga na elite do futebol brasileiro feminino em 2022. Então essas são as informações das sereias, eliminadas no Brasileirão Feminino, de forma um pouco injusta pela questão da arbitragem. E aí vai para a terceira rodada do Paulista Feminino, enfrentando o Red Bull Bragantino em Jarinu, nessa quinta-feira, 3 horas, transmissão da Eleven Sports. Muito bem, Eleven Sports, popularmente conhecida no passado como Maicujo, né? Ex-Maicujo, né? Ex-Maicujo, é isso aí. Só um detalhe, falando de transmissão, Alex, quero fazer uma crítica aqui para a CBF, que as transmissões do mata-mata do Brasileirão Feminino, fora a transmissão da Bandeirantes, né?
Todas as outras são pelo TikTok. Pelo aquele aplicativo lá de vídeos curtos, mas eles estão fazendo lives. Só que a transmissão tá terrível, viu? Trava toda hora, cai a transmissão. Pelo canal do Brasileirão Feminino, ficou quase um tempo inteiro sem transmissão, teve que ver pelo Desimpedidos, que também está transmitido pelo TikTok. E aí é opinião minha, tá? Uma transmissão que não me agradou, com narração, comentários, que tem muito humor, né? Então eu não gosto, preferia uma narração, uma transmissão mais séria, normal, que seria pelo canal do Brasileirão Feminino, que ficou praticamente um tempo inteiro fora do ar. Então vai a crítica aí para a CBF nessa questão. A gente reclama tanto do Eleven Sports, né, antigo Maicujo, mas lá pelo menos não cai. Aí dá umas travadinhas, mas não cai, né? Balança, mas não cai, como diria o programa antigo, né? Então fica aí o questionamento. Federação Paulista trabalhando com o Eleven no Paulista Feminino e em alguns jogos no YouTube, tá? Só como informação. É isso aí. Aliás, esse universo das transmissões esportivas, como há muito mais hoje, né? E tem muita transmissão alternativa. Tem gente que faz transmissão de jogo no YouTube, sabe que aparece a cara do narrador assim? Só ficar olhando para a cara dele, né? Tem gente aí com milhares de visualizações, né? E você tem que diferenciar o produto, né? Você tem que ter uma transmissão talvez divertida para quem goste, para um público mais jovem, mas você tem que ter aquele trabalho jornalístico feito de forma séria. E eu tô até preocupado, porque agora já tem futebol sendo transmitido no TikTok. Se a moda pega, eu vou ser obrigado a fazer uma conta desse troço aí. Ter que ficar fazendo um vídeo de palhaçada, meme, imitar o Sérgio Malandro e coisa e tal, né? Porque parece que só serve para isso esse negócio aí, né? Eu não tenho. Eu sou do tempo do Orkut. Não tenho TikTok. Quem sabe um dia eu tenha. Se eles me derem alguma coisa, eu até posso pensar nisso. Muito bem. Meu caro Felipe Mendonça, obrigado pela presença, um abraço. O Santos está pronto para enfrentar o Atlético Paranaense. Claro que nós vamos, ao longo do programa, falar sobre desdobramentos, se o Diniz escolheu bem, se é o que ele tem para hoje, o que o Atlético Paranaense pode oferecer. Mas é isso mesmo, vamos sem volante, vamos com o time todo para frente, aquela linha mega ofensiva, é isso, Felipe? Bom dia. Fala, Alex, bom dia, eu que agradeço o convite, prazer estar participando aqui. Bom dia, Vitor, bom dia, Felipe Rei. É isso mesmo, Santos num jogo importante, um jogo que vale 7,3 milhões aí nas contas do Santos. Um jogo não, um confronto, né? E o Santos não tem o Camacho, já jogou pelo Corinthians, vai com um time bem ofensivo, com meio campo sem volantes, com laterais que sobem bastante, lá na Arena da Baixada. A ideia é essa, né? O que o Diniz treinou foi isso, né? Me surpreende, um time bem ofensivo, vamos ver como é que funciona na prática e como é que vai ser a recomposição também, né? Vamos ver como é que se vão deixar o Luiz Felipe e o Palha na roça, né? Porque todo gol que o Santos toma ultimamente é aquela bola esticada, a defesa toda aberta e vamos lá e pumba, gol do adversário, né? Vamos ver, vocês gostam aí da ideia? Vocês que estão nos acompanhando, o Santos sem volantes, digam aí no chat, nos comentários, né? O Santos vai com Jean Mota, Sanches e Pirani, né? Ai. Parece ser ousado, né? Mas pode ser suicida, como diriam alguns. Bom, vamos falar já sobre isso. O Felipe Rei, vamos para o primeiro break? Vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente destrincha esse jogo do Santos contra o Atlético Paranaense. E é claro, além de prestigiar as mensagens do pessoal que participa do programa, ainda hoje falaremos sobre reforços, né? Jogadores que estão chegando. O Felipe Mendonça já botou até uma escuta naquele flight radar para ver onde está o voo do Emiliano Velasquez, para saber se ele já pousou, se ele está por aqui, se é bom, se não é, tá certo? 11h41, vamos para o intervalo, voltamos em 1 minuto e 40, até já.
A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h43 de volta com o Esporte em Destaque. Só um momento fofoca aqui, rapidinho. O Caio Jorge, que já ficou famoso porque tirou uma foto com o Cristiano Ronaldo, né? Vocês viram, ele não entrou no jogo do final de semana, mas ele deu um abracinho no Cristiano Ronaldo, que eu não sei nem se vai ficar na Juventus, né? Parece que ele pode ir até pro Manchester City. Eu queria que ele fosse pro Paris Saint-Germain, ia ser divertido, ia ser que nem assistir o Dream Team do Michael Jordan, Magic Johnson e tal. Já pensou? Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar? Porra, ia ser legal pra caramba. Bom, mas o Caio Jorge tirou foto lá com o Cristiano Ronaldo, né? E acho que vai ficar nisso. Ele deu uma entrevista, estou vendo no Diário do Peixe, falando sobre a saída dele do Santos. Abre aspas, tenho muito carinho pelo Santos, clube que me revelou. Queria sair pela porta da frente e não abandonar nessa fase tão difícil que o clube está passando. Conversei com a Juventus para todos entrarem em um bom senso, em um bom acordo, e foi bom para as duas partes. Foi nada. Foi bom coisa nenhuma. Foi bom para ele. Para o Santos não foi bom não. 2 milhões de euros, 3 milhões de euros. Um moleque que valia 10 vezes mais do que isso. Né? Enfim, eu acho que ele podia, por exemplo, ter renovado o contrato com o Santos para poder aí sim ser vendido por um dinheirinho maior, né? Fala, Felipe. Duas partes pode ser ele e a Juventus, né? Ah, sim. Para o Santos ficou só uma compensação, um dinheiro de pinga. Você vê, o Santos precisando de 18 milhões aí de empréstimo para dar conta dos compromissos. O que são 2 milhões de euros numa brincadeira dessa? Mas enfim. Mas aí a gente também não é o primeiro nem é o último. E a gente também não pode também falar dos erros das diretorias passadas do Santos. Não, mas isso eu sempre falo. Essa é uma dessas não, também, né? Isso a gente sempre fala. Porque o jogador que foi chuteira de bronze no Mundial Sub-17 e não foi chamado para renovar contrato na época é burrice da diretoria da época, desculpa. Não, mas isso todo mundo sabe. Isso todo mundo fala. Agora também, o jogador faltando 6 meses para acabar o contrato, todo mundo sabe que a lei o favorece. Não dá também pra ficar jogando só culpa nele, não. E olha, eu vou te falar um negócio. O Santos tem que levantar a mão pro céu por causa desses 2 milhões, porque era pra sair sem nada no fim do ano. Não, então, eu concordo com você. A única coisa que eu estou dizendo é que assim, o atleta de futebol ele não pode confundir a instituição com a pessoa que está de passagem por ela. Né? Que o Pérez foi horrível, todo mundo sabe, né? Mas o Rueda, desde o começo, demonstrou que era um cara que tinha, inclusive, a intenção de renovar com ele, tinha muita, digamos assim, esperança. Tanto é que renovou com o Sandri, acertou o dinheiro que está devendo aí para o Bertolucci. O Kaique é do Bertolucci, o Diniz é do Bertolucci, quer dizer, com o empresário dele sempre houve uma boa conversa. Então, o clube está pagando, a grande coletividade paga, por um percentual muito pequeno dos que elegeram o Pérez e o mantiveram no clube. Ainda tem isso. Por isso que eu falo, quer mudar alguma coisa, vira sócio. 2 chances. Vira sócio e impede que figuras desse tipo voltem a ocupar a cadeira de presidência do Santos. Da presidência do Santos. Então, quando eu digo que podia ter tido um pouquinho de boa vontade, era só renovar o contrato que sairia um acordo de cavalheiros, tranquilamente. Duvido que o presidente do Santos não honrasse o compromisso, você vai sair no meio do ano e tal, enfim. Mas é uma questão de postura. Eu continuo achando que as pessoas elas precisam entender o valor da gratidão, né? Ah, mas não renovaram o contrato dele, beleza, ele veio para o Santos com 10 anos de idade. Se não fosse o Santos, ele não ia chegar onde chegou, né? Mas eu sou meio romântico nesse aspecto, enfim. Jogarei uma rosa, como aquele cantor. Aliás, deixa eu falar um negócio aqui, já que levantam essa lebre. Felipe Mendonça, e o Marcos Leonardo, hein? E o contratinho dele?
Era só trocar o empresário, coisa e tal, que já iam começar a conversar. Já tá demorando, hein? Como é que tá isso aí? Toda vez que eu pergunto sobre isso, tanto dele quanto do Balieiro falam que tá avançado, mas tá avançado há muito tempo e não fecha, né? É um risco aí, né, que o Santos pode correr, e o Marcos Leonardo ainda na mesma posição, também uma promessa da base, super artilheiro. Se o Santos não renovar, pode sofrer com isso lá na frente. Então, mas é aquela coisa, né, Vitor? É a via de duas mãos, né? O Santos pode querer renovar. Aí se o cara começar a botar empecilho, eu fico pensando, às vezes, se vale a pena você fazer todo esse investimento na base. Quer dizer, em tese vale, mas quantos anos tem o Marcos Leonardo? 17? É 17. Certamente ele já está no radar. Né? Se não renovar, vai virar Caio Jorge 2 a missão. Como é que faz para convencer o jogador, hein? Fala, o 18, já fez 18? Já fez 18, 17 tem o Kaique, é verdade. Como é que faz se o jogador não quiser o raio da lei dar essa vantagem para ele, Vitor? Então, vai ter que trabalhar com o que a lei diz e tentar convencer o atleta. Mas é aquilo, que é complicado também, né? Você tem um atleta lá com potencial, eu vou dar o exemplo claro do Jean Scherer, né? Que tinha um certo potencial, botaram muito dinheiro na carreira dele lá embaixo, depois quando foi ver que não ia ser isso tudo, como comprovou-se, foram tirar o pé, mas e o que já gastou, né? Já perdeu. E quanto o Jean Scherer deu de rendimento para o Santos? Zero, nem em campo, para falar a verdade, né? Então é complicado, mas você tem que ter um pouquinho de visão e saber, ó, esse garoto vai estourar, então vamos tentar amarrá-lo o maior tempo possível antes que ele estoure e depois fique mais difícil. Infelizmente é um risco. E ele vai jogar hoje, né? Vai jogar hoje. Agora, tem um detalhe que a gente precisa, acho que o futebol brasileiro precisa se discutir, e não é só na questão financeira, não. É na questão até de desenvolvimento do futebol brasileiro. Cada tempo que passa, os jogadores brasileiros saem mais novos para a Europa. Ou se cria alguma ferramenta para que segure esses jogadores um pouco mais de tempo aqui. Porque o que acontece? Eles vão, a cada vez que eles vão mais novos para a Europa, mais eles ficam assim, jogando futebol europeu e menos brasileiro. Aí você vai falar, na Europa tem os melhores, tem tudo de melhor. Só que o futebol brasileiro, tô falando em seleção e tudo, tá ficando cada vez mais parecido com o europeu, e num nível menor, e sem aquilo que a gente se destacava, que era habilidade, visão de jogo, né? O individualismo. Tá perdendo individualismo, tá perdendo visão de jogo, tá perdendo bola parada também, né? Não tem mais cobrador de falta. Gol de falta virou raridade. Pode ver aqui, os nossos jogadores de lado de campo, tirando o Neymar, você não tem nenhum que chame o cara pro drible. Quando ele ganha do adversário é na velocidade. Nunca é no drible. Raramente é no drible. E tá ficando cada vez mais assim. Por quê? Porque eles estão cada vez indo mais novos para a Europa. Então tem que se estudar, não sei, alguma ferramenta eu não estou falando aqui que não é para o jogador ficar até 30 anos aqui no futebol brasileiro, mas que ele saia com 22, 23, 21 e não com 17, 18. Só não sai mais cedo porque não pode, né? Senão tem que fazer aquela coisa de levar a família inteira, dar emprego pro pai lá para falar que não contratou o atleta. Só não sai mais novo porque não pode. Se deixasse, com 10, 11, 12 anos já estava indo para a Europa. Aí tu sabe o que acontece, Vitor? O cara joga lá na Venezuela, que é um futebol bem incipiente ainda, e aí ele fica lá até os 22, 23 anos. Ele joga com os caras ruins e ele dribla. Ele aprende a driblar. Porque não tem essa coisa da tática, que nem a gente está fazendo aqui. Todo mundo faz a saidinha do Diniz, não é culpa dele, né? Todo mundo faz o tal da saidinha do Diniz. E aquela coisa robótica, mecânica, né? E o Vitor foi muito feliz na comparação. A gente copia o futebol europeu, só que os caras têm qualidade técnica para fazer isso. Aqui você vai pedir pro Luiz Felipe sair jogando, driblar, coitado. Esses back que a gente tem aqui no Brasil. Tanto é que tem uma estatística recente que diz que hoje no Brasil se dribla menos do que na Europa.
A gente não tem mais jogador que dribla. É isso aí que o Vitor falou, é só velocidade. O cara põe na frente, bufa, sai correndo, né? E aí tem que ficar igual um doido, que nem o Lucas Braga no Santos. Consegue atacar? Consegue. Mas ele tem que ficar voltando para marcar o tempo todo. Porque virou um espelho, né? Os times jogam muito parecido. Vamos falar, então, e eu não tô falando que o Marinho teve um 2020 muito bom, excepcional, né? Vamos tirando o fato de chutar fora da área, que também é algo que está cada vez diminuído no futebol brasileiro, que ele tem, né, o mini-míssil aleatório, era a velocidade. Ele não, raramente o Marinho ganhava um lance no drible. E esses jogadores de lado de campo, quando eles chegam na linha de fundo, ficam num contra um com o lateral, ou eles cruzam na área, ou eles voltam pro cara que está mais próximo à bola. Eles nunca partem para cima, porque não se tem o drible. Infelizmente é verdade. Então você vê com essa visão europeia, tá legal, você tem que, é sempre assim, você sempre tem que pegar o que pinta de bom no futebol mundial. O Brasil só virou o que virou no final da década de 50, porque pegou muito do futebol húngaro. Né? O Bela Gutmann veio para o Brasil e revolucionou o futebol brasileiro, que era um dos caras que foi um dos grandes estrategistas daquele futebol húngaro de 54. E aí o futebol brasileiro cresceu, porém, sem tirar a característica do futebol brasileiro principal, que era o drible, a individualidade, visão de jogo, né? E chute de fora da área, bola parada. E dessa vez traz tudo da Europa, mas não aplica assim não mistura com o que tem no futebol brasileiro. Tirou tudo que tinha no futebol brasileiro, hoje só está na Europa. Só está jogando futebol europeu. E o Vitor tem razão, Felipe, que você veja. A última seleção brasileira que eu vi jogar que tinha assim, uma linha espetacular e caras com habilidade foi a que ganhou a Copa das Confederações de 2005. E o Ronaldo entrou em 2006 desculpa falar para quem é fã do Ronaldo Fenômeno, mas ele estragou o time que estava certinho, que era o Adriano numa fase monstruosa e o time jogando no entorno dele, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Robinho assim arrebentando. E o Zé Roberto no time ainda e coisa e tal. Se você parar para olhar hoje, 16 anos depois, o Brasil só tem o Neymar. Aí você tem uns projetos de jogadores que pode ser que sejam alguma coisa. Mas de resto, eu falei aqui de 4 caras de um altíssimo nível. Hoje o Brasil só tem um, né? E aí o torcedor, e o Felipe Rei me manda aqui, eu vou falar de Felipe para Felipe. A torcida também não tem culpa neste caso dos jovens, tendo em vista que são queimados a todo momento? É o caso do Ângelo, que já me escreveram falando que é fogo de palha. É o caso do Kaique, que já me escreveram dizendo que não é tudo isso. E é o caso do Pirani, que fez a partida que fez, que driblou, que foi pra frente, que tentou fazer o gol, mas enchem tanto o saco que o moleque, se ele tenta alguma coisa e erra, e hoje o jogador tem rede social, né? A torcida entra lá, fala um monte de groselha pro cara. O Pirani não foi parado por um sujeito na véspera da decisão do Campeonato Paulista, quando o Santos correu o risco de cair, e ele teve que ouvir lá o sujeito falando e conversando com ele. Então o cara fica até com medo de tentar, porque se ele tenta, vai vir um monte de doido varrido, encher o saco do cara no Instagram, entendeu? E eu acho que o Felipe Rei tem razão, o Felipe Mendonça. O que você pensa sobre isso? Não, eu também. Eu falei sobre o Pirani, eu gostei da partida que o Pirani fez no domingo contra o Inter, né? E o que eu falei depois do jogo foi o seguinte: a orientação pro Pirani, pro Ângelo quando entra, tem que ser assim: vai e tenta, arrisca. Se errar, tudo bem, eu seguro a bronca, né? Mas a gente sabe, quem acompanha a base sabe que tem garotos que sobem com talento. Se esse talento chega no profissional e fica engessado, fica tendo que correr atrás de lateral, tendo que ficar cruzando bola na área só por cruzar, a gente acaba perdendo isso, né? E acho que com esse garoto do Santos está faltando isso. Eles têm a consciência e a orientação, né? De que tem que arriscar. Tenta driblar, tenta chutar, tenta dar um passe na infiltração, tenta fazer alguma coisa diferente. Eles têm bola para conseguir isso, para evoluir com isso também, né? E sobre seleção, tu lembrou da última grande seleção? Se a gente pensar da Copa pra cá, na Copa a gente tinha tecnicamente muito superior, né? O Neymar, tirando o Neymar, os dois grandes habilidosos da seleção ali talvez fossem Daniel Alves e Marcelo, né? De lá pra cá já piorou, porque o Marcelo já não tá no auge, o Daniel já tá mais velho, a gente tem o Neymar e bons zagueiros, né? Zagueiros muito acima da média. E goleiros, né? É um monte de goleiro.
O resto é um monte de jogador na média, né? Então, da Copa pra cá, a seleção conseguiu piorar já. Pois é, quem diria, né? Que a gente chegaria nesse ponto. Bom, a gente discutiu aqui outros assuntos, mas daqui a pouco nós vamos falar do Santos Atlético Paranaense. Fala, Vitor. E tem essa questão também de como o futebol brasileiro interno está mais fraco, porque seus grandes jogadores estão todos fora do país, e mesmo assim já não são tão grandes jogadores, a gente tem que admitir. Antes, como demorava para sair, quando um jogador novo subia, primeiro que ele normalmente ele não entrava de tem que ser tu mesmo, porque não tem que ser você mesmo, porque não tem outro. Não era assim. Normalmente quando o garoto subia, porque caramba, esse é especial mesmo e vai ter que arrumar uma vaga para ele, mesmo com um time bom. E outra, quando o garoto subia, eu separei duas fases do Santos, só para você falar. Aquele time do Santos que iniciou no final da década de 50 e entra nos anos 60 arrebentando tudo, que entra Pepe, Zito, depois vem Pelé, depois vem Coutinho e forma aquele grande time, tinha jogadores experientes com passagem de seleção. O meio campo do Santos no final da década de 50 tinha Jair da Rosa Pinto, que era o grande meia, foi o grande meia do futebol brasileiro dos anos 50, rivalizava com o Zizinho para tinha o Del Vecchio também, né? Del Vecchio, tinha Vasconcelos, que também era bom jogador. Já no Meninos da Vila de 78, você tinha o Ayrton Lira, que já tinha uma certa experiência, e o Clodoaldo. O Clodoaldo estava naquele time de 78. Machucava muito, mas ele era a grande referência daquele time. Então, hoje você não tem mais isso. Porque as grandes referências dos times que sobem muitos atletas jovens, as referências são jogadores medianos para bons. Ou o Santos mesmo. Vamos parar para analisar. Você tem o Marinho, que vem de 2020 muito bom, mas que esse ano caiu um pouco, mas não é craque. Vamos ser, é um baita jogador. Que o ano teve um 2020 brilhante, mas ele não é craque. Ele é um baita jogador, mas não dá para colocar ele na condição de craque. Entendeu? Essa que é a referência hoje para eles. E outra, fora isso, como não tem atleta nenhum e tem que colocar cada vez mais novo, o Marcos Leonardo entra no time porque o Caio Jorge já saiu ultra novo, né? E aí entra um mais novo ainda. E aí, ou se estuda isso, começa a ter alguma... peraí, vamos ganhar dinheiro, mas vamos ganhar dinheiro acima do jogador a partir de X anos. Não dá pra ficar vendendo por 17, 18, aí tá na Europa já. Se não, daqui a pouco o Campeonato Brasileiro vai ser jogado por jogadores de sub-15. O que não pode, diga-se, né? É só a partir de 16. Deixa eu agradecer aqui, a gente vai ter que ir pro break, a Rosa Maria Posidônio Silva que mandou bom dia, o Marcos Roberto também que mandou mensagem pra gente, estou olhando no Facebook, e o Luiz Eduardo Cacheta, as Pepas investem na base, em jogadores sub-17, o que é o melhor caminho, abaixo disso só se for um gêniozinho. E eu me preocupo um detalhe, a gente está vivendo hoje o tal do processo de espanholização do futebol brasileiro, que muita gente dizia que era Corinthians e Flamengo, virou Palmeiras e Flamengo, mas hoje com o Atlético Mineiro, dando uma de Atlético de Madrid, né? Correndo por fora aí e praticamente alcançando esses dois. Eu não vejo que há muito interesse em se mudar a legislação de proteção ao clube formador, porque daqui a pouco, esses três times, e o Cacheta citou bem o Palmeiras, eles vão começar a fazer com outros times do futebol brasileiro o que os times europeus fazem com o futebol brasileiro, né? Eles vão começar a olhar a base das outras equipes e fazer proposta irrecusável e tirar o cara do clube, entendeu? Eu não duvido nada que isso passe a acontecer aqui. Eles têm ainda um certo respeito entre as diretorias e coisa e tal, mas para perder isso é um pulo. Porque assim, o jogador via empresário é aliciado o tempo todo. Você não duvide que isso pode acontecer com base. Veja a quantidade de jogadores que o Santos revelou e tem outros times, né? Por exemplo, aquele jogo do Zico, com todo respeito, aquilo ali é uma teta para aliciar jogador dos outros. Eles fazem o jogo do Zico no final do ano, aí começa na orelha do cara. O Gabigol aconteceu isso. Já fica na orelha, olha a torcida do Mengão, como é que é, não sei o quê. Então já começa a pavimentar o caminho. Eu vou te falar, tá errado fazer? Não tá. Cada um joga, luta com as armas que tem. O Zico / Flamengo fazem isso. Aí o cara já começa a cooptar o jogador, vem pra cá, tem dinheiro. O Flamengo não tá trazendo o Andrés Pereira,
que até outro dia jurava amor pelo Santos, gravava vídeo na internet dizendo que, olha, estou sofrendo com o jogo do Santos aqui, jogaria no Santos de graça um dia. Aí na entrevista coletiva dele, o torcedor do Santos, aquele mais ingênuo, coitado, que acreditava, e aqueles colegas do YouTube que faziam um thumbnail com a cara do Andrés Pereira e a camisa do Santos, não sei o quê. O que ele falou na coletiva? Foi fácil escolher o Flamengo, porque é o maior clube das Américas. Aí o coitadinho do torcedor do Santos que acredita nesses caras faz o quê? Né? Então, é para ficar esperto, porque o poder econômico hoje de alguns clubes é muito grande, não só os de fora, mas os daqui também. Se você não for extremamente organizado, vai ficar para trás. Por isso que o Santos tem que pagar as suas dívidas, tem que resolver os seus problemas para ser minimamente organizado, para poder segurar quem revela. Ou então, como eu já falei uma vez aqui, é melhor dispensar toda essa base e ficar fuçando o campeonato venezuelano, o campeonato boliviano, que diz que tem um boliviano aí no Santos que é um craque, que logo logo vai subir aí também, na base. Não vai ter alternativa. Nós vamos ter que fazer o que fazem com a gente. Né? Os caras vêm stalkear a vida do Santos aqui, então o Santos tem que ir na Venezuela, na Bolívia, no Peru e tal, para trazer jogador, infelizmente. Break, Felipe Rey. Vamos daqui a pouco falar de Santos Atlético Paranaense. Agora sim. Voltamos em 1 minuto. Podemos? Podemos? 1 minuto e meio. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326-0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, 12:05, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, ali pertinho da Avenida na Costa. Lembrando que tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além, é claro, das agências da Grande São Paulo, Capital e ABC Cicobi Unimais Metropolitana. Felipe Mendonça, escalhe aí o time do Santos para essa noite e qual a sua expectativa a respeito desta partida? O Santos vai enfrentar qual Atlético Paranaense? O que tomou uma solapada do Corinthians ou o que deu show em cima da LDU, hein? Então vamos lá, Alex. O Santos treinou com João Paulo, Madison, Luiz Felipe, Palha e Felipe Jonathan. Jean Mota, Sanches e Pirani, Marcos Guilherme, Marcos Leonardo e Lucas Braga, né? Esse deve ser o time que o Diniz vai mandar a campo. Curioso para saber quem vai cair pela direita, quem vai ficar na esquerda do ataque, né? Na teoria, o Lucas Braga permanece na esquerda, o Marcos Guilherme vai para a direita, onde ele não jogou bem, né? Quando teve que jogar por ali. Curioso para ver como vai ser esse meio de campo, sem volante, sem ninguém marcador, num time que tem que cobrir muito lateral, num time que tem tomado muita bola nas costas, muita bola de infiltração, como você já falou bem, contra um Atlético que está focado nas Copas, né? Está em queda livre no Brasileiro, vem perdendo jogos consecutivos, mas que na Copa Sul-Americana fez o que o Santos não conseguiu fazer, né? Passou, está na semifinal e vai focar forças nessa Copa do Brasil também. Então, eles estão mal no Brasileiro, mal não, né? Estão na frente do Santos até, mas estão caindo no Brasileiro, focado totalmente nas Copas, um Atlético que está se mostrando bem forte, bem copeiro, que vai ser um jogo difícil lá na Arena.
Ô Vitor, até para você falar também sobre o jogo, o Felipe Rey me mandou aqui a informação do Gabriel Nascimento, setorista do Atlético Paranaense, pelo portal Tretes, dizendo aqui que, confirmando o que disse o Felipe Mendonça, o objetivo do Atlético é as Copas, né? E para o jogo desta noite, terá 2 reforços, o Furacão, o Lucas Fasson, ex-São Paulo, e o atacante Pedro Rocha, ex-Grêmio, Cruzeiro e Flamengo. Já o atacante Guilherme Bissoli não joga, pois já atuou na competição pelo Cruzeiro. Uma novidade que vem agradando ao técnico Antônio Oliveira, que foi auxiliar do Gesualdo Ferreira aqui no Santos, é o meia Jader, de 18 anos. Escalação provável: Santos, Marcinho, Pedro Henrique ou Lucas Fasson, Thiago Heleno e Abner, Richard, Christian, Terans e Carlos Eduardo ou Jader, Nicão e o Renato Kaiser ou Pedro Rocha. Este é o Atlético Paranaense para o jogo desta noite. E aí, Vitor, pelo que você anda vendo do Furacão ultimamente, o Furacão que perdeu do Santos aqui na Vila, pelo Campeonato Brasileiro, né? Mas na Arena da Baixada sempre a história é outra, né, Vitor? Mas e também essa questão que o Felipe ressaltou bem, o Atlético Paranaense está priorizando as Copas, né? Então a gente não pode descartar, vai estar jogando em casa. E o Santos com essa questão aí de não ter conseguido inscrever os reforços na Copa do Brasil, alguns outros reforços que já vinham jogando pelo time não podem, já por ter atuado por outras equipes na competição. Então o Santos fica complicado, né? Porque vai ter que remontar o time, mesmo que vá bem contra o Atlético Paranaense e passe, na próxima fase continua com essa história. Você vai jogando com um time no Brasileiro, vai chegar na Copa do Brasil, vai ter que mudar algumas peças porque não dá para jogar com todo mundo. O Santos na história já passou por isso e até em algumas situações se deu bem. Copa Conmebol de 98 foi assim, o Santos não podia jogar com todo mundo que estava no Brasileirão, porque alguns chegaram depois de inscrição, outros também já tinham atuado por outras equipes. Aquela velha história de sempre, mesmo assim o Santos conseguiu levantar a taça, mas não é fácil. E o Diniz vai ter que se virar nos 30, como diz popularmente, para montar essa equipe. Muito bem, só um parênteses aqui, porque eu quero que o Felipe nos atualize com a questão dos reforços. A gente estava falando no primeiro bloco sobre essa coisa do poder econômico do futebol e de você prospectar jogadores, né? Como o Santos fez com o Lacava, que dizem está treinando muito bem, logo pode ser novidade. O futebol europeu, eu estou vendo aqui no Guia do Futebol, o Ramiro Vaca, que jogou contra o Santos pelo The Strongest, né, na Copa Libertadores, jogador de 22 anos, foi contratado pelo Beerschot da Bélgica. Sabe quanto os caras pagaram por um contrato de 3 anos? Quanto deram de dinheiro lá para o time boliviano? 150 mil euros. Só isso, né? Então percebam que essa realidade, times Beerschot, desculpa, não conhecia, desconhecidos da Europa já estão vindo aqui no mercado sul-americano pagando uma pichincha, uma ninharia e levando jogadores para lá. Bom, falar em levar jogadores, o Felipe Mendonça, você gostou do scout do Santos, do trabalho aí? O Batistão não dá nem para dizer que é scout, né? Nem o Diego Tardelli, mas o Velasquez, esse Augusto Galvão e até o Jandrei, né? Goleiro, ninguém lembrava muito dele, estava lá encostado no Atlético Paranaense, vem aí para ser reserva do João Paulo. Esses 3 últimos nomes aí, eles chegam até o final da semana. Como é que está essa situação? E o povo quer saber, será que vem mais alguém? O povo pergunta de Gaetan, entre outros. Será que chegarão outros reforços, Felipe? Então, vamos começar pelo Jandrei, né? O Jandrei é bom goleiro, eu acho uma contratação importante do Santos, porque tá sem o John, né? O João Paulo tá com 2 amarelos no Brasileiro, pode ser suspenso. Essa confusão toda com a CBF, da convocação aí, de jogadores que talvez o Tite não possa contar, se fala até do João Paulo possivelmente convocado. O Santos precisa de um goleiro. Não dá para botar pressão na molecada que não tem nem minuto ainda como profissional, né? Paulo Mazzotti e Diógenes. Velasquez, eu acho bom zagueiro. Velasquez jogou no Raio Vallecano, estava na segunda divisão da Espanha, mas já teve passagens pela primeira divisão da Espanha, com o próprio Raio, né? A torcida, o pessoal que torce pro Raio, acompanha o Raio Vallecano, reclamou muito do time ter deixado ele sair.
Se tiver em boa condição física, eu acho que chega e vai tomar conta da vaga titular. Acho que na vaga do Luiz Felipe, acho que vem... Foi um trabalho bem feito de scout o Velasquez. Não é uma certeza? Não, mas o Santos não tem condição financeira de contratar certezas hoje, né? Acaba sendo todo mundo meio que aposta. Augusto Galvão, sinceramente, conheço muito pouco. É também uma aposta pelo que aconteceu na base, né? Então, o Santos está contratando um jogador que é promessa de base do São Paulo, que não deu certo na Espanha, porque né, não jogou nem Série B da Espanha, não deu certo. Volta tentando uma retomada na carreira. O Santos achou uma oportunidade de mercado. Está sendo muito elogiado nos treinamentos, né? Está regularizado, não foi relacionado ainda, mas já está, né, oficialmente ele pode jogar, pode estrear. A questão agora é com a preparação física e com o Diniz. Tardelli e Batistão, como você falou, são nomes mais conhecidos, né? O Tardelli tem a questão física, a questão se vai conseguir jogar, né? Do começo do ano passado até hoje, são 11 jogos só, e nem são jogos completos. O Batistão estava na China, mas o Batistão ainda é novo, eu acho que o Batistão chega e vira titular do Santos fácil, né? Batistão, Jandrei e Velasquez são esperados. O Batistão já está no Santos, falta documentação. Sinceramente, eu acho que o time da China sabia da situação do Santos na Copa do Brasil. E como o Batistão saiu em litígio de lá, acabou forçando essa demora com a documentação, né? O Jandrei está voltando para o Brasil, né? Já se pediu de Gênova. Faltam algumas questões aí para ser anunciado. O Velasquez está vindo para o Brasil. Também está esperando só isso para assinar o contrato para ser anunciado. Sobre novos reforços, o Santos não descarta. Tem jogador sendo oferecido, Dias foi oferecido, Gaetan, de certa forma, foi isso também. O Santos tinha as prioridades, resolveu as prioridades e agora vai ver se que mais vai fazer, né? E Gaetan é uma possibilidade. Muito bem, vamos aguardar, né? Vamos aguardar esses nomes que estão aí na boca do povo serem confirmados e depois, obviamente, se pintar algum outro. Eu só acho estranho assim, porque por mais que os jogadores venham custando pouco, a gente está falando aí de 5, 6 jogadores, né? O pouco deve ser equivalente a R$1 milhão por mês, se bobear, né? Eu sei que o time precisa de reforços, mas tomar cuidado, né? O Santos está pegando dinheiro emprestado aí, só se for sair mais alguém, né? Precisa sair talvez mais alguém para dar uma aliviada na folha. Vai dar uma bela aliviada em janeiro, né? Só o Kleber Reis é 280 pau por mês, né? Mais uma lambança feita por diretorias anteriores. Olha, nesta fala do Felipe Mendonça, já acredito que tenha sido respondida a questão do Jairo Moraes, que disse: bom dia, amigos, a diretoria pretende ir atrás de novos reforços? Aparentemente sim. O Germano Pereira: bom dia, Alex. Dom Alex, muito obrigado. Vitor de Andrade e Felipe Mendonça: será que hoje o pós-jogo será na base do Highway to Hell ou Starway to Heaven? Eu espero que seja na voz de Robert Plant, né? Mas eu não quero ser o profeta do apocalipse, não, mas infelizmente, se analisar com seriedade, tá mais para Highway to Hell. Tomara que eu esteja errado, tá? Mas no momento tá um pouco mais para Highway to Hell. Vamos torcer para o Starway to Heaven. O Wellington Marquezine: enquanto o Diniz for técnico do Santos, não tem jeito. Campeão mundial da posse de bola. Gol que é bom nada. E fora Diniz. Então, Wellington, eu fico bravo com o Diniz também. Mas não fico fazendo campanha porque eu sei que não vai resolver nada se trocar o técnico. Aí o cara vai chegar, vai pegar os times com as mesmas dificuldades, começar o trabalho todo de novo, né, do zero. Pode ser o Carille, né? Deram sugestão aí do Carille, pelo menos ele mete o Santos na retranca, o Santos para de tomar gol, pode ganhar o jogo no contra-ataque e tal, pode ser. Mas você vê, o Santos jogou melhor contra o Inter, né? Já apresentou um futebol melhor e o time vai sendo desmontado, agora que estão entrando peças e tal. Não adianta fazer lá fora. Só se a gente torcer pro time perder, aí ele cai. Eu não vou torcer nunca pro Santos perder. Fala, Vitor. Eu sempre tive minhas queixas ao trabalho do Diniz, que eu sempre falava quando estava conversando para contratá-lo. E uma delas, acho que a principal é a questão defensiva dele, que o trabalho é muito ruim, e teimosia, que ele
Ele vê o erro, mas ele insiste e trabalha daquele jeito porque é a forma que ele acha interessante jogar, que é sempre essa, sair jogando tudo, tentar ter posse de bola ao mesmo tempo, mas é um time que sem a bola sempre teve problemas por onde ele passou. Mas ao mesmo tempo, agora que tá vindo os reforços, né? Pode falar o que for, mas só esse trio Velasquez, Léo Batistão e Diego Tardelli, com todos os senões do Diego Tardelli da questão física, são as 3 melhores contratações do Santos na temporada, se você for para analisar. E aí, quando chega esses 3 jogadores, você manda o treinador embora, o treinador roeu o osso pra caramba, e se for ver, o Santos tá mal desde o início da temporada. O time com o Ariel Roland, tirando aquele jogo contra o São Lourenço, não funcionou. Não funcionou também. Então, não é só treinador não, né? Tem que admitir que o elenco é fraco. Muito bem, o Fábio Freitas. Bom dia, Alex e amigos. Acredito que se aquele caboclo que fica gritando do lado do campo não atrapalhar, quem sabe podemos conseguir um bom resultado. E está lá em Santo André. E ele diz aqui, acho que com esses reforços que estão chegando, na mão do Diniz vai ser como uma Ferrari na mão do Barrichello. Olha, a Ferrari na mão do Barrichello ainda era razoável, porque ele só não ganhava porque ele tinha que dar passagem para o Schumacher, né? Ele não pode ser igual sei lá, o Barrichello dirigindo a Force India nos maus tempos, né? É que ele não dirigiu a Force India, foi só o exemplo que me veio à mente. Seu Sinoves, bom dia, Alex e convidados da live. Na opinião de vocês, não seria melhor a gente se ver livre desta Copa do Brasil, concentrar no Brasileirão para não correr riscos de rebaixamento? Minha opinião. Então, seu Ciro, mas é aquela velha história. Seria o lado bom da eliminação? Talvez. Mas ninguém admite que o Santos entre em campo a perder. Né? Não existe isso. Ou então você dá um WO. Aí a CBF vai te odiar pro resto da vida, porque tem compromisso com patrocinador, com televisão. Né? Você não pode botar o time sub-20 para jogar essa partida, porque você corre o risco de pagar um vexame absurdo, né? Tomar uma goleada. É aquela coisa, você está entre a cruz e a espada. Pode até ser que seja bom cair da Copa do Brasil para concentrar esforços no Campeonato Brasileiro, mas não tem como fazer isso. Seria além de antiético jogar para perder, seria contra as tradições do clube um negócio desse, né? Não dá para abandonar. Sei lá, só se pedir da próxima vez, pede licença da Copa do Brasil. Olha, esse ano, mas tem que ser antes de começar, eu abro mão da minha vaga. Pode colocar no meu lugar aí, sei lá, o São Bento, alguém do campeonato. Eu não quero jogar a Copa do Brasil esse ano, só se fizer isso. Mas CP é uma loucura, Alex, né? E tem que falar real também. O Santos não está mais na Sul-Americana, vai ter várias semanas aí que vai ter a semana inteira de folga, que não vai ter competição internacional, não vai estar. E a Copa do Brasil, se tudo der certo, são mais 100 jogos só. Eu acho que não tem por que você tirar o pé da Copa do Brasil. Não é... Vai ter tudo bem, os 2 jogos contra o Atlético Paranaense, depois você tem uma folga até as semifinais, se passar, é claro. Então, eu acho que no momento não é... Fora a questão do dinheiro, né? Financeiro também. A premiação da Copa do Brasil ela é muito boa. Cada vez que você passa de fase, é um dinheiro que entra nos cofres do clube, que se não entrar vai fazer falta. Olha, o Deogu pergunta aqui, a situação do Léo Batistão vai se complicar? Não vai não, já foi apresentado, assinou o contrato. Se os chineses encherem a paciência, te marca um amistoso com eles aqui, tá tudo certo, vai tranquilo. O Reinaldo Vieira, Alex, bom dia, me ajuda aí, o Diniz vai colocar os reforços para jogar? Hoje não dá, hoje não tem como. Os que vieram antes são poucos são utilizados, vamos engajar o movimento para que virtualmente a gente cobre isso dele. Então, Reinaldo, a gente pode cobrar, mas imagina, se o técnico fosse dar ouvido para a reclamação de torcedor e jornalista, o cara não trabalhava. Eu acho que o sujeito tem que ter a convicção dele, ele não pode ser, como disse aqui o Vitor, ele não pode ser teimoso. Mas assim, ele não pode usar o Tardelli, que foi falado aqui pelo Felipe Mendonça, jogou 11 partidas em um ano. Não tem como pôr para jogar. O Batistão não foi inscrito e não joga nem que o Santos vá à final. Né? O Velasquez da mesma forma. Só tem o Tardelli e o Augusto, mas provavelmente para o jogo de volta. Então não tem reforço. Camacho não pode jogar. Bosa não pode jogar. Moraes não pode jogar. Tanto é que nos relacionados hoje tem o lateral esquerdo lá, Lucas Pires, né?
Não é isso, Felipe? O cara que estava lá jogando no Sub-20, no Sub-23, e que é bom lateral. Então, assim, na Copa do Brasil não tem como ele pôr reforço. Mas no Campeonato Brasileiro, quando tiver à disposição, tem que colocar. Opa, o Batistão é titular sossegado do time do Santos. Ele é o cara que vem para jogar. E o Velasquez é a mesma coisa. Não tem essa, vou esperar o Luiz Felipe tomar cartão amarelo, não. Chegou, treinou e pôs para jogar. Senão, eu vou te contar, viu? O que mais aqui? O Germano também. Na verdade, amigos, o Rueda conseguiu inscrever as novas contratações para a Copa do Brasil. Eles só farão um papel de decoração do Halloween para assustar o pessoal do Furacão. Hoje, como eu acabei de falar, não tem como, né? O Marcos Seles, boa tarde. Marília na área, o Santos. O Silas Andrade, bom dia, bom programa para vocês. Sem volante na contenção é suicídio. Podia pôr o Balieiro, né? Mas ele não quis pôr. A Carmen Ruiz, Marcos Leonardo perdendo gols como no último domingo, no último jogo, sei não se vai receber tantas propostas da Europa assim, bom dia. Perder gol faz parte, né, Carmen? Ele também faz. Na verdade ele perdeu um só, o outro ele estava impedido, né? E coitado do centroavante no Santos, né? No segundo tempo não chegou quase nenhuma bola que prestasse pro cara, né? Mas como a gente sempre fala, tem 18 anos e ele está perdendo hoje, mas daqui a pouco ele vai começar a acertar direto, né? Eu acho que o Marcos Leonardo tem mais faro de gol do que o Caio Jorge. Tecnicamente, o Caio Jorge é o jogador mais moderno. Mas fazedor de gol, acho que o Marcos Leonardo é mais. Enfim. O Aldemar Edmilson Barres. Bom dia, jovens. Alex, os irmãos Balieiros são empresariados pelo pai. E ele está dificultando a renovação do Vinícius. No caso de não renovar com o Vinícius, como ficaria a situação do irmão? Sei lá, né, Felipe? Talvez como ficou a situação do Sandri. Porque o empresário é o mesmo, ao mesmo tempo em que ele não renovou o Caio Jorge, renovou o Sandri, né? O cara trata cada coisa de uma forma, né, Felipe? Sim, até porque cada jogador está no momento da vida, da carreira, né? O Balieiro tá no profissional. Pode ser que o pai ache que precisa de mais chances, que está merecendo mais minutos. A gente sabe como que essas coisas acontecem também, né? O irmão dele está na base, é um momento diferente, uma situação diferente, não acho que uma coisa necessariamente influencia na outra, né? A Carmen disse que vários jogadores do Santos seriam excelentes no atletismo. O Bruno Marques, por exemplo, no salto com vara, no salto em altura, seria ótimo também. Mas o futebol dele é gol de cabeça, eu já falei. Não queiram exigir do menino muita qualidade técnica, o negócio dele é botar a bola para dentro. O Silas Andrade, acertaram a questão da nossa decadência técnica. Parabéns, Vitor. O Carlos Rodrigues de Azevedo. Bom dia, Alex e todos os convidados. Parabéns pelo programa. Abraço. Ele está lá em Embu das Artes, em São Paulo. Rogério das Trufas. Ô, Rogério, eu vi lá você no Vanderlei, hein? Você mandou lá uma cesta para ele, vou te contar, né? Bonito aquilo lá, cheio de trufa, símbolo do Santos e tal. Parabéns aí pelo trabalho. Está acompanhando a gente também. O Alexandre Félix, boa tarde, Alex e amigos, concordo plenamente com o seu comentário, obrigado. O Ivan Leal, Alex e amigos, os clubes que levam os jogadores com 18 anos ainda levam uma grande parte do crédito e valores por formação, que é até os 23 anos, acho que a formação deve ser até os 18. Pois é, mas aí também, por outro lado, Ivan, se o Santos, por exemplo, segurar o cara até 22, 23, ele ganha mais, né? Então, se ele liberar mais cedo, ele ganha menos no mecanismo lá de transferência. Tem a faca de dois legumes, como diria o famoso e saudoso dirigente esportivo. O Gil Santista, boa tarde, Alex, meu parceiro. Até quando vamos fechar os olhos para a realidade? O que se instalou no Santos é um mecanismo onde todos estão ganhando, empresário, jogador, dirigentes. Cara, eu não posso afirmar isso, porque eu preciso ter prova para afirmar que todos estão ganhando. Eu quero crer que isso não tenha acontecido e que não aconteça mais no Santos, tá certo? Mas eu vou te falar uma coisa, o problema do processo do futebol ele é generalizado, tá? Não é só no Santos, não. Tem muita coisa que acontece que não é legal. Deixa eu ver quem mais eu não prestigiei aqui, ó. O Leandro Oliveira, bom dia, perninhas. Hoje vamos pro ataque. Se Diniz perder hoje, sábado, para o Flamengo, vocês acham que ele pode cair antes mesmo de ter os reforços? Ô Leandro, eu acho que pode. No futebol tudo é possível. E dependendo de como for os resultados, por exemplo, se tomar uma paulada hoje e uma goleada no sábado, é difícil segurar, né?
A gente sabe qual é a nossa cultura esportiva, infelizmente. O John Aleluia, o Santos vai ter que ser na base da reza. Ainda mais, você sabe bem, né, John? Aleluia, é reza mesmo, né? Um abraço aos integrantes do debate, jornalismo de primeira. Fala, Vitor. A gente já viu situações que times que estavam melhor que o Santos atualmente, que perdeu duas de forma até... perdeu um jogo no mata-mata, depois tomou uma goleada e caiu, e estavam em situações melhores. Imagine o Diniz, que a gente pode não querer, mas não dá para negar que ele esteja sim ameaçado. Isso é uma realidade. Agora, se a gente concorda ou não, é uma outra situação. Muito bem, olha, o Eite Mizobe aqui tinha um goleiro alto de graça da base do Palmeiras e Corinthians, Vinícius, tem 24 anos. O Anilton Soares desanima ver esses jogadores e com esse técnico, não dá. O Anilton já falou, o Mário Gonçalves, o Santos está contratando, está pegando o jogador do Fluminense, é o Miguel, né? Está contratando o Miguel do Fluminense, quer dizer, tem interesse, né? O Santos está contratando muito jogador jovem para trabalhar. Pode ser, né? O Anilton também reclama aqui que o Diniz humilha os jogadores. Aí o Leandro Maia falou aqui na segunda-feira que o Guardiola e o Mourinho fazem isso. Aí me mandaram no Twitter o Jorge Jesus no Benfica, o cara, ele dando instrução, o jogador assim, não entendi. Ele pistola, ele pegou a prancheta assim, mó ódio. Até tiraram do ar esse vídeo. Falou, pô, só faltou assim, você é burro, rapaz. Eu falo assim, né? Eu acho exagero, pode ser quem for, né? O Diniz, mas que tem os caras que fazem isso, fazem, né? Não tem jeito. O Cláudio Herculano, cadê a mensagem do Cláudio? Perdi aqui, voltou. Faz tempo que não há desempenho, ele não muda a forma de jogar. Boa tarde, se o Diniz perder hoje, ele pode ser demitido. Pois é, falávamos sobre isso. Enfim, né? O Jaquecílio Gomes, com este elenco atual, a escalação do Santos, qual a escalação do Santos de vocês? Cara, não sei, depende dos reforços. Quando os reforços estiverem aí, quando o Marinho voltar, porque esse é outro negócio, né? Marinho, Batistão, e aí pode escolher o Lucas Braga ou o Marcos Guilherme. Mas o meio de campo é que vão ser elas, né? Sanches, Pirani, um volante, não sei se o Jean Mota sai. É difícil, né? Obrigado, Ed. Está dizendo aqui que o nosso programa é muito bom, junto com o do Vanderlei. Então, muitos programas bons, muitas lives de qualidade. O Wagner Nascimento está lá em Pirajuí. Alex, sou fã do programa. Comentários inteligentes. Aliás, essa é uma das nossas metas aqui no programa, né? Fazer jornalismo esportivo sem caça-clique, sem sensacionalismo. Por isso que eu sempre procuro trazer pessoas que agreguem valor, né? O termo da moda, né? Agregar valor, né? Aqui é o programa, tá certo? Bom, meus caros, a gente está caminhando para o final. O Felipe Mendonça, dá a data aí de quando é que vão começar a derrubar a Vila Belmiro para construir outra. O Santos deu um passo importante, mais um passo, né? O torcedor acho que ficou na expectativa de já ter obra, né? Ainda tem muita parte burocrática para resolver, mas esse estádio vai sair. Acho que de todos os projetos desses anos todos que já foram apresentados, acho que nunca teve algo tão sólido, tão concreto assim, né? Literalmente, né? O torcedor tem que ter paciência porque vai sair. Então tá bom. Aliás, é aquilo, eu fico só com pena. Eu juro pra você, eu vejo nas redes sociais muita gente que fala assim, pô, torço pro Santos, moro longe, né? Nunca fui na Vila. Coitado das pessoas, né? Eu tenho dó mesmo, né? E eu fico com muita raiva, porque eu vejo o cara que mora no Canal 1 e no Canal 2 e não vai na Vila quando tem jogo, porque o sujeito tem preguiça. Ele prefere ir no boteco da esquina para ficar gastando 100 pau de cerveja e frango a passarinho e não vai no estádio ajudar o Santos. Então, tá ali do lado pro cara ir no jogo, né? E o cara não vai. E o santista lá do Pará, da Bahia, de Goiás, do Mato Grosso, o cara queria conhecer a vila, essa nossa vila raiz, né? E não vai ter a chance. E só quem sabe um dia ele vai ver a arena da W Torre por aqui. O Felipe, obrigado pela presença, por participar do programa de hoje. Um abraço, volte sempre, tá certo? Valeu, Alex, abraço, sempre um prazer. Abraço, Vitor, abraço pro Rei também. Estou sempre à disposição.
O Rei que não é o Pelé, mas é o Felipe Rei, o nosso Felipe, está aqui nos bastidores, tá certo? Um abraço pro Rei também. Numa dessas ele assiste o Esporte em Destaque lá em Guarujá. Obrigado, Pelé, se você nos acompanhar. Se não acompanhar, alguém manda o link para ele aí, por favor. Que aqui nós somos pelezistas até debaixo d'água. Ô, Vitor, destaque final, o que vai bombar aí no Curioso do Futebol nas próximas horas, Vitor? Bom, daqui a pouco tem a segunda rodada da segunda divisão paulista, a gente vai estar cobrindo, inclusive vai ter um time, né, que é a União Mogi, vai com cheio de desfalques, teve surto de Covid no elenco, no mínimo 10 desfalques para a partida de hoje, enfrentar o Mauá em casa, mas é o Mauá que venceu na estreia, deve ter uma certa facilidade. Mas vamos falar da base antes de encerrar. Amanhã tem rodada do Sub-20 do Campeonato Paulista, né, 3 da tarde, e os 2 times da cidade jogam em casa. O Santos enfrenta o Sport Clube São Bernardo no CT Rei Pelé e a Portuguesa Santista enfrenta o São Caetano no Úrico Mursa. O Santos tem 4 pontos, né, uma vitória, um empate e uma derrota. A Portuguesa Santista tem 2 pontos, com 2 empates e uma derrota. Já no Sub-20 brasileiro, o Santos volta a jogar domingo contra o América Mineiro em São Bernardo, né, o Santos no Brasileiro Sub-20 não joga em São Bernardo, faz uma campanha ruim, é o Lanterna com apenas 6 pontos, vem de um empate em 1-1 com o Botafogo lá no Rio. Tá? E só para encerrar a questão da base, sábado começa a Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Nessa competição a Portuguesa Santista não está, mas o Santos está e o Jabaquara também. Né? A única competição da Federação Paulista que o Jabaquara joga no ano. Então o Jabaquara enfrenta o Ibrachina sábado na Caneleira, né? Primeiro o Sub-15, depois o Sub-17. E o Santos no domingo enfrenta o Mauaense também. Primeiro o jogo Sub-15, depois o Sub-17. Tá certo, gente? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Vitor. Obrigado pela participação e pelas informações. Aliás, por falar em informação, o Santos acabou de divulgar que obteve junto à Receita Federal a certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. Difícil falar, né? O que isso significa? Que todos os impostos de 2021 estão em dia e, mais do que isso, que todas as dívidas anteriores foram parceladas e vêm sendo honradas. Então, pode parecer para muitos que isso não é importante, mas é. Porque vejam aí, outro dia estavam querendo obrigar o Vasco, né, Felipe Rei, a pagar quase 100 milhões de reais. E o Botafogo à vista. Aí os caras falaram assim, pô, não temos condição. Se for assim, vai falir o clube. Nós temos que encerrar as atividades, decretar falência e começar de novo. Isso já aconteceu com times na Europa, inclusive com o Parma e com a Fiorentina. Então você tem que ter a vida financeira do clube equilibrada, sabe por quê? Porque senão não contrata jogador. Não é o que vocês querem no frigir dos ovos, que contrate jogador, pague um salário bonito para eles jogarem aqui no Santos e tal? Então, se você não resolver a casa direitinho, você não contrata jogador. É um ditado que é velho, mas vale. Você quer fazer omelete, meu caro? Você precisa ter ovo. Você vai fazer omelete com orégano. Vai, Felipe Rei. Vai fazer omelete com o quê? Você tem que ter ovo. Então o Santos está resolvendo essas pendências para poder ser mais forte no futuro, tá certo? Meio-dia e 35, meus caros, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição, a você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Na sexta-feira a gente está de volta, 11h30 da manhã, quem sabe, para falar de uma boa partida do Santos, né? É difícil, eu sempre falo isso, né? Vocês já perceberam? Quem sabe para falar de uma boa partida do Santos, porque está difícil de acontecer ultimamente, mas eu tenho a fé sempre renovada que isso pode acontecer, tá certo? Então é isso, sexta-feira voltamos, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital.